Todo mundo fala que a Páscoa é a maior campanha do ano, mas o que quase ninguém fala, ou talvez ninguém fale, é que na verdade ela é o maior teste de maturidade empresarial. E a Páscoa não vai mostrar se você sabe ou não vender. Na verdade, ela vai mostrar se você sabe decidir, porque vender muito, muita gente vende. Agora, decidir tudo com critério, quando tudo começa a parecer urgente, aí já é outra história. E eu já vi muitas confeiteiras faturarem muito na Páscoa e terminarem exaustas, descapitalizadas e consequentemente frustradas. Já vi também confeiteiras faturarem menos, mas saírem mais estruturadas, com o caixa mais saudável e a energia mais preservada. E a diferença não foi o esforço que elas colocaram nessas campanhas, mas a forma como elas decidiram. Então hoje eu vou te mostrar quais decisões que eu tomo antes da Páscoa e como você faz para decidir lá na frente quando tudo já estiver parecendo mais urgente. Existe uma cultura muito forte, principalmente entre as mulheres empreendedoras, de que sofrer numa campanha é quase que um símbolo de competência, né? Virar à noite, aceitar todos os tipos de pedido, ampliar o seu cardápio, dizer sim para todo tipo de cliente. Durante muitas décadas, o trabalho feminino foi invisível. Então, quando a mulher empreende, muitas vezes ela carrega uma pressão externa de provar que ela é capaz e ela acaba provando isso pelo excesso. Sabe aquele meme da Barbie descabelada, virando à noite, completamente sobrecarregada? Então, esse meme virou basicamente a representação estética do que é uma pessoa competente. Só que na verdade não é, né? Ele não me representa e ele não deveria te representar também. Porque trabalhar mais, trabalhar muito, né, de forma excessiva já foi sinônimo de sucesso. Hoje não é mais. A Páscoa não tá aqui para ser uma prova de resistência. Ela é mais um teste de critério. É muito mais difícil você ter critério quando tudo tá parecendo urgente. Por isso que as decisões precisam ser tomadas antes da campanha, antes da Páscoa. Porque quando a campanha começa e você já tá lá com aquele pedido na sua frente, você não tá mais decidindo com calma, você já tá reagindo ao que tá acontecendo. E a reação é diferente da tomada de decisão. Na economia comportamental, a gente já sabe que sob pressão, o nosso cérebro ativa atalhos mentais. É o que a gente chama de heurísticas. Esses atalhos, eles economizam energia, mas eles também distorcem o seu julgamento. Então, em campanhas como a Páscoa, esses vieses aparecem com muito mais força do que no dia a dia. Porque a gente tem, por exemplo, a aversão à perda, que faz com que a gente sinta mais medo de perder do que o prazer de ganhar. Então, quando o cliente pede um desconto ou ameaça não comprar com você por alguma razão, o seu cérebro interpreta isso como uma perda iminente. E aí você reduz a sua margem para não perder aquela venda. Mesmo que aquela venda mal calculada depois vai te gerar prejuízo, porque você está pensando no curto prazo. O viés da escassez também é um que aparece bastante nesses momentos. Um pedido de última hora parece como se fosse uma oportunidade imperdível, quando muitas vezes ele é só a desorganização do seu cliente sendo transferida para você. E aí você soma isso à sua sobrecarga cognitiva de produzir, responder mensagem o dia inteiro, de fazer conta mentalmente, resolver imprevisto, e aí você tem um cérebro que está muito mais cansado e decidindo, focando no curto prazo. Então a pergunta, na verdade, não é como que eu faço para aguentar uma campanha de Páscoa, mas sim o que precisa estar decidido antes da Páscoa para que esses vieses cognitivos não decidam por você. E a primeira decisão que eu tomo antes de qualquer campanha é definir o meu limite de produção antes de definir o meu cardápio. Não é o que eu quero vender que vai definir o meu mix. É, na verdade, a minha capacidade real de produção. Se eu consigo produzir X unidades com qualidade sem colapsar, o meu cardápio precisa nascer dessa informação. Muita gente faz o contrário, né? Cria o cardápio dos sonhos, depois tenta encaixar a sua produção nele. Só que quando você define o limite antes, você coloca a sua estrutura acima de decisões mais impulsivas e emocionais. A segunda decisão que eu tomo é definir minha margem mínima e negociável. Em campanhas como a Páscoa, a confeiteira tende a pensar em volume, mas a empresária, o modo empresário de pensar é focando mais na margem. Se você não decide antes qual é a margem mínima que você pode aceitar, qualquer pressão com relação à quantidade, desconto e etc., vai virar um argumento para você ceder. E aí, quando o cliente pede desconto, você acaba reduzindo. O concorrente abaixa o preço, você vai lá e ajusta. Só que a sua margem de lucro, ela não pode ser elástica. A margem vai sustentar o seu prolabório, vai sustentar os seus reinvestimentos, ela vai ser o seu capital de giro também. Então, a campanha tem um custo que é invisível, que é energia, logística, erro operacional, imprevistos. A margem mais apertada vai transformar essas pequenas variações num rombo muito grande no final. A minha terceira decisão mais importante é o que eu não vou vender. E essa é uma das mais difíceis, porque a Páscoa, ela tá dentro de um território de tendências, né? Tem ovo gigante, tem o ovo de 6 sabores, aquele ovo que viralizou no TikTok. Só que nem toda tendência cai
cabe dentro da sua estrutura. Nem tem produto que é lindo no feed, mas na produção fica totalmente caótico. Tem produto que vai te dar engajamento, mas que vai consumir tempo demais e vai te dar margem de lucro de menos. Cada produto novo que você adiciona no seu cardápio vai trazer junto dele mais insumos, mais etapas, mais variáveis, mais risco e provavelmente mais decisões diárias. Então não é só mais um produto, é muito mais complexo do que a gente consegue visualizar olhando de fora. A quarta decisão é limitar personalizações. E eu sei que a personalização em si pode ser um diferencial porque ela parece ser um carinho, né? É um cuidado a mais do seu cliente, mas estruturalmente falando, cada personalização vai romper com o seu fluxo padrão de trabalho. Então não é só uma embalagem diferente, é o tempo de pensar nessa variação, é o ajuste na sua produção, é uma anotação separada para garantir que você não vai errar, é a conferência redobrada, o risco maior de erro. Já reparou que geralmente quando você abre uma exceção é justamente esse produto que dá o problema? É justamente essa entrega que dá alguma coisa errada? E aí quando você tem esses erros assim, principalmente nessa reta final, que é a fase de entrega, ele acarreta em atrasos, em cliente insatisfeito muitas vezes, é um estresse desnecessário, sabe? Então você limitar a sua personalização não quer dizer que você vai ser frio com o seu cliente, mas você vai ser mais estratégico. Você pode definir previamente quais ajustes são possíveis e quais não são. E até quando e sob qual custo também, que é importante. Porque assim você consegue já criar esse padrão para quando alguém entrar em contato querendo uma personalização, você não tem que pensar do zero se vale a pena ou não. E a minha quinta decisão é organizar o fluxo de caixa antes da minha primeira venda. E é aqui que muita gente vai subestimar a importância, né? Porque não é só comprar a matéria-prima. Você precisa prever o cenário. Você precisa calcular quanto você precisa investir antes de vender a primeira unidade de ovo. Então você precisa decidir quanto do seu caixa você pode comprometer sem colocar a sua operação em risco. Porque tem coisas que na Páscoa que você simplesmente não controla. Você não controla o preço do cacau, você não controla o atraso do seu fornecedor, a ansiedade do seu cliente, a tendência que viralizou do nada no meio da campanha, o comportamento do seu consumidor. Agora, o seu mix de produtos você controla. A sua margem de lucro você controla. O seu limite produtivo você controla. O prazo que você aceita, o desconto que você dá, o volume que você quer produzir, tudo isso você controla. Tudo isso depende exclusivamente de você. E quando você mistura essas duas categorias, né, você começa a sofrer de ansiedade. As duas categorias são o que você controla e o que você não controla. Quando você tenta controlar o que está fora do seu alcance, você entra num modo mais ansioso. E quando você deixa de assumir o que está sob o seu controle e o seu critério, você entra num modo mais desorganizado. Então, ter maturidade empresarial é separar claramente essas duas colunas e concentrar a energia só no que realmente está sob o seu controle. O que não está sob o seu controle, você vai usar como dado, como informação. Mas você vai controlar só o que está sob o seu controle. E é exatamente por isso que a Páscoa, ela não cria uma fragilidade na sua empresa, mas ela pressiona a fragilidade que já existe. Se tinha alguma coisa lá que não estava redondinha, numa campanha grande como a Páscoa, essa coisa vai crescer, vai se expandir, vai aparecer com muito mais facilidade. Por isso que uma campanha grande acaba sendo um teste de estrutura, né, da sua empresa também. Quando você já decidiu a sua margem, o seu limite, o seu fluxo de caixa, os critérios antes de começar aquela pressão da campanha, cada obstáculo vai virar, na verdade, só parte do caminho. Num próximo vídeo eu vou aprofundar a parte de precificação estratégica, porque uma campanha tem lógica financeira diferente da sua rotina do dia a dia. Mas eu quero que você guarde essa informação agora. Vender muito com margem mal calculada é só uma forma de você continuar trabalhando muito dentro do mesmo lugar. No fim das contas, a Páscoa não vai testar a sua capacidade de produzir. Ela vai testar se a sua capacidade de decidir sob pressão tá ok. E uma decisão mais madura não vai nascer no meio da confusão. Ela vai nascer antes, quando você vai definir os seus critérios, enquanto você ainda tiver calma. Quando você separar o que depende e o que não depende de você. E aí a gente começa a pensar no objetivo final da campanha, que não é quanto que eu vou vender nessa Páscoa, quanto que eu vou faturar nessa Páscoa. Também é importante, mas mais do que isso, é quem eu tô me tornando enquanto empresária durante a estruturação dessa campanha. Porque no final, não é a Páscoa que vai construir o seu negócio. São as decisões que você vai tomar antes dela. Então, se você quer crescer com lucro e não só com volume, continua aqui comigo, porque aqui a gente não romantiza a exaustão. A gente constrói a sua estrutura.